O que era para ser uma viagem prazerosa, um dia deleitoso, acabou se tornando em problemas e mudou totalmente a rotina da família que vive nesta casa aqui. Você agora vai conhecer a história da família Sprendema e o que aconteceu com eles no dia 6 de janeiro de 2021. Vem comigo. No dia 6 de janeiro de 2021, a rotina do motorista de caminhão Celso Sprendema, de 41 anos, mudaria para sempre. Tudo porque a viagem de férias que fazia com a família de Itaió para Camboriú acabou sendo drasticamente interrompida por um acidente que aconteceu na BR-470 entre Apiúna e Ascurra. Celso lembra e relata como o acidente aconteceu. Outro veículo saiu da pista, a qual eu ia ultrapassar ele. Ele foi desviado de um buraco que tinha na pista, né? Então, com isso, eu joguei o carro para desviar dele, para não bater nele, joguei para o acostamento e peguei água no acostamento e vim perder o controle do carro e capotamos o carro, né? E dali para frente, então, nossa vida mudou totalmente, né? Que era para ser um lazer, mudou totalmente a nossa vida até hoje, né? Ele e os dois filhos saíram ilesos do acidente, mas a esposa de Celso, Priscila Sprendema, de 35 anos, não. Infelizmente, o teto do carro baixou no lado dela, e como ela também estava no cinto, então o cinto aqui segurou o corpo firme aqui, o teto baixou, então lesionou a coluna dela e veio a dar essa lesão grave na medula dela, então assim, ela perdeu totalmente os movimentos dessa altura para baixo, sentimento, movimento, perdeu tudo, né? O acidente causou em Priscila uma lesão medular grave, classificada pelo laudo médico de tetraparesia, que é quando uma paralisia incompleta do nervo ou do músculo dos membros inferiores e superiores acontece, ou seja, na teoria, esses membros não perdem totalmente a sensibilidade e o movimento. Ela também foi diagnosticada com a paraplegia, que é quando o paciente não consegue movimentar ou sentir as pernas, uma situação que pode ser permanente e que geralmente é causada por uma lesão na medula espinhal. Além disso, após o acidente, Celso conta, a luta de Priscila também travou-se no leito do hospital. Foram 20 dias internada na UTI, então 10 dias entubada, com aqueles tubos ali, uma situação muito desconfortável. A gente conseguia ir todo dia lá fazer visita para ela, mas é uma visita de meia hora por dia, e chegava lá não conseguia conversar com ela, porque ela estava com aqueles tubos, então é uma situação bem desagradável, bem só quem passa para saber o que é, né? E depois de mais 10 dias, depois de ter sido desentubado, mais 10 dias de UTI, é onde então depois finalmente conseguiu sair da UTI, e mais 6 dias no quarto. Mas então na UTI ela desenvolveu então a pneumonia ainda, então onde ficou bem difícil, a questão respiratória dela ficou bem difícil, e ainda está com dificuldade hoje ainda, né? Então foi uma situação bem complicada. Para poder ajudar a cuidar da mulher, ele precisou largar o emprego. Atualmente, para o sustento e manutenção da casa, ele conta com o seguro-desemprego. Mas o problema é que um dia esse seguro vai acabar. É uma situação que só Deus sabe, né? Então assim, eu trabalhava na empresa em Pouso Redondo, na Beton Mix, dirigia um caminhão betoneiro, puxava o concreto, né? E tive que sair do meu emprego para cuidar dela, porque assim, ela depende de alguém para todas as necessidades básicas, né? Então, desde comer, escovar um dente, se locomover, ela não consegue, ela tem poucos movimentos no braço, mas ela não consegue se locomover usando a cadeira de rodas, não consegue, né? Nem dentro de casa. Então, depende da gente para tudo, né? Então, como a gente tem mais os dois piá, um rapaz vai fazer 3 anos agora, dia 8 de abril, e o outro tem 7, né? Então a gente depende de estar cuidando dela, não tem como terceirizar esse cuidado, né? A gente teve que sair do emprego para estar cuidando dela, né? Então agora a gente tem o seguro-desemprego durante 5 meses, né? E dali em diante a gente não tem fonte de renda nenhuma, né? A gente não tem, assim, perspectiva o que falar até, né? Porque a gente sabe que assim, é só Deus na situação. Porque você não tem uma renda, você não tem imaginar, vou comprar isso, vou comprar aquilo, não vai entrar dinheiro daqui ou vai entrar dinheiro lá, a gente não tem. Realmente é os 5 meses de seguro-desemprego e dali em diante está na mão de Deus, né? A casa em que a família vive terá que passar por adaptações, desde o banheiro, as portas, as calçadas, o chão do quintal da família Sprendema é muito irregular,
coberto com pedras, o que impede a locomoção com a cadeira de rodas. Então aqui a gente precisa fazer uns acessos, né? A gente quer fazer os acessos da calçada por aqui, a gente precisa fazer concretado a calçada toda, né? Para a gente conseguir então estar saindo com ela de dentro de casa, né? Então, como vocês podem ver, aqui não tem como andar com a cadeira de rodas aqui, né? Uma pessoa sozinha não consegue locomover ela na cadeira de rodas nessa situação aqui, né? Então a gente precisa fazer a calçada toda em volta, né? Aqui na frente a gente já tem um pedaço, mas o resto que precisa fazer. No outro lado a gente vai estar mostrando também, a gente precisa fazer, né? Então, para a gente conseguir então ter acessibilidade para ela também poder sair um pouco de dentro de casa, né? Então a gente não tinha dinheiro para fazer isso aí. Então a gente precisa, como eu falei, banheiro hoje, quem entende um pouco de construção sabe que um banheiro não se faz aí com menos aí na faixa de R$5.000, né? Um banheiro é mais ou menos esse valor. Então assim, aí tem toda uma calçada para fazer. Tem todas essas acessibilidades que precisa ser feito, né? O mundo da família, o cotidiano, os hábitos, a vida de todos na casa dos Sprendman, desde o dia 6 de janeiro deste ano, mudou completamente. As adaptações, as finanças, o modo de agir e de se comportar, como diz Celso, tudo teve que ser mudado radicalmente. Foi uma mudança radical, né? Você sair do emprego, você sair de... Você, que nem a mulher, também tem o seu trabalho de vendas que ela fazia, né? Ela é consultora de produtos de Avon, Jequiti, né? Essas coisas. Então, assim, a gente tinha uma estabilidade financeira, né? A gente tinha uma vida normal. E hoje, assim, a gente vê a dificuldade que a gente tem, vamos supor assim, de cuidar de uma pessoa que está na cama, a gente depende de botar ela na cadeira de roda, depende da gente para tudo, né? Então, tem as questões assim financeiras, que nem questão de fraldas, então a gente estava até fazendo a conta aqui antes, conversando, né? Então aí é uma situação que a gente precisa estar resolvendo com o Estado, ver se a gente vai conseguir, mas são em torno de 450, 340, quase R$400 por mês só de fraldas, né? Então isso para quem não tem uma renda é muito dinheiro, né? Então é bastante complicado, né? Para poder suportar toda a situação que estão vivendo, a família busca na fé o consolo e força que precisa para poder conviver e enfrentar o problema. Como eu falei, né? Só Deus que tem dado força pra gente, né? Porque assim, você dá atenção, você tem que se mostrar forte, né? Porque a gente, tanto para os filhos, né? A gente tem que se mostrar forte quanto para ela, né? E mais a gente, no fundo, a gente é um ser humano, a gente tem os sentimentos também, né? Então há momentos que, assim, querendo ou não, a gente chora sozinho e passa por dificuldade, né? Mas assim, a gente tem esse momento que a gente precisa confiar em Deus e com certeza vai dar tudo certo no final, né? Se pudesse voltar ao tempo e se soubesse o que iria acontecer na viagem, ele conta que jamais teria saído de casa. Mas diz que não tem como voltar atrás. Agora, o que quer é seguir o presente e esperar por um futuro melhor, de boas surpresas. Disse ainda que o amor prevalece sobre todas as coisas, inclusive nesse momento. Com certeza, né? Com certeza, porque é uma superação assim, ó, em tudo, né? Tanto pra gente quanto pra ela. E com certeza a prova de amor é a maior que um ser humano pode dar pro outro, né? Porque assim, você tá junto com a pessoa quando é mil maravilha é fácil, né? Mas no momento assim, ó, você sair do emprego e para dedicar teu tempo exclusivamente para a pessoa, então eu vejo isso aí como a maior prova de amor que alguém pode fazer um pelo outro, né? Porque falar da boca para fora é fácil, mas na hora de fazer, então é diferente, né? E graças a Deus, assim, a gente tem estado ao lado dela, né? Todas as horas, então chega de noite, às vezes 3, 4 vezes na noite ela acorda a gente para virar ela na cama, porque ela não pode ficar muito tempo deitada de um lado só, na mesma posição, tem que estar virando ela na cama. E isso não é difícil pra gente, né? Deus tem dado graça pra gente e força, a gente tem feito isso com amor, com carinho e com prazer para ajudar ela, né? Perguntei ao Celso se a Priscila gostaria de conversar com a gente. Achei que pelo momento que vive, ela não estaria muito afim de falar, mas ela concordou. A mulher conta que se sente fraca, que está trabalhando muito a respiração, tem acompanhamento terapêutico, disse que está aprendendo muitas coisas básicas novamente. Mas apesar de todo esse momento conturbado, ela acredita no melhor. Está sendo um processo lento, né? Mas eu tenho fé que eu vou vencer, né? Vou sair dessa. Uma pessoa forte, assim se classifica, e confortada pela fé que existe no coração. Ela não esconde que o acidente mudou totalmente sua rotina. No entanto, Priscila não se deixa abalar e acredita
que não ficará presa à cadeira por muito tempo. Eu tenho uma certa paz, assim, quanto a isso. Deus tem me confortado bastante. Mas eu sei que é um processo difícil, né? Que agora eu dependo dos outros para tudo, né? Antes eu tinha uma vida ativa, como você falou, e agora mudou completamente, né? Então é um pouco difícil. Você está sempre dependendo dos outros, não consigo movimentar os dedos, então dependo de alguém botar alimento na minha boca, escovar meus dentes, coisas básicas do dia a dia que eu não consigo mais fazer. Então realmente é um pouco difícil viver com isso. Eu tenho fé que eu vou sair daqui. Eu sei que é um processo difícil, lento. Cada dia é o seu dia, né? Mas eu tenho fé que eu vou sair daqui. Eu não me deixei abalar. Ela lembra que passou outras dificuldades na vida. Conta que a sua história é marcada pela fé e esperança no porvir. Com essa esperança, ela sorri e afirma novamente: eu tenho fé de que sim, eu vou caminhar de novo. Quanto tempo vai levar? Não sei. Não tem como saber, mas eu vou caminhar. Essa é a minha fé. O Celso compactua da mesma fé e certeza da esposa. Reafirmou que o momento é de superação e ajuda. Disse que uma ação será realizada para poder arrecadar fundos para ajudar nas despesas do tratamento de Priscila e também para cobrir as despesas básicas da casa. Mas enquanto a ação ainda não é organizada, ele tem contado com a ajuda de amigos. Assim, o pessoal que conhece a gente, né, então pode estar entrando em contato com a gente também, se não deixa um número de telefone também, né, o pessoal pode estar ligando, mandando uma mensagem no WhatsApp, né, então a gente tem ajudado a gente com o WhatsApp, através do Pix ali também tem feito transferências para a gente de alguns valores, né, então quem quiser ajudar a gente, deixa o número de telefone que é o 99175-6806. Então esse é o meu telefone que está disponível o tempo todo aí. Tem o WhatsApp, quem quiser mandar mensagem, conversar, quem conhecer um pouco mais da história da gente, está liberado também para estar mandando mensagem para a gente aí. Com imagens de Maurício Samp, Márcio Nato Rodrigues, para a Rede Web TV, a sua TV online.